Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Kaylee Haywood. Como sempre, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu tô com um pouquinho de uma gagueira hoje, eu sei que muitos não gostam quando eu gaguejo, mas vai acontecer, já tô dizendo. Outra coisa que eu queria dizer é que se você tem algum tipo de gatilho com pedofilia ou abuso sexual ou abuso de menores no geral, eu já tô avisando agora pra você tomar cuidado. E eu também quero dizer que esse caso pode ficar um pouco confuso porque tem muitos nomes. Eu tentei tirar alguns nomes e dizer só amiga e mãe, esse tipo de coisa, só porque os nomes às vezes não são totalmente necessários. Mas mesmo assim tem bastante nomes pra lembrar. A história fica um pouco confusa, tá? Então eu já tô dizendo pra você prestar atenção se você quer entender tudo certinho. Vamos começar então? Kaylee Haywood. Ela nasceu em agosto de 2000 em Leicestershire, na Inglaterra. Ela tinha 6 irmãos e irmãs. E aos 15 anos, a Kaylee estava viciada no Facebook, assim como muitos de nós estávamos. Ela adorava conversar, mandar mensagem, adicionar amigos, e ela gostava muito de conhecer novas pessoas online. No dia 31 de outubro de 2015, ela adicionou no Facebook um homem chamado Luke Harlow. Eles não se conheciam, ela simplesmente adicionou ele e eles logo começaram a conversar. Ele perguntou como ela estava e ela já ficou meio assim, né? O que é que esse homem tá falando comigo? Então, ela achou um pouco estranho e perguntou: quem é você? Ele respondeu que eles não se conheciam, mas que eles tinham muitos amigos em comum e que ele tinha achado ela muito bonita, então ele resolveu adicionar ela. Foi aí que os elogios começaram. Ele disse que vivia na cidade vizinha, a dela, que se chama Ibstock, e que queria conhecê-la. O Luke tinha 27 anos de idade e no início ele perguntou pra ela quantos anos ela tinha e ela mentiu. Ela disse que tinha 19 anos. Ela tinha 15. Ele também mentiu, ele disse que tinha 26. E aí, né, começou assim. O relacionamento entre uma menina de 19, ou melhor, uma pessoa de 19 anos e uma pessoa de 26 anos não é ilegal e não é um espaço tão longo. Agora, uma pessoa de 15 anos e uma pessoa de 27 anos é ilegal, ok? É abuso de menor. E, bom, no começo, ele realmente não sabia. Ele achava que estava falando com uma menina de 19 anos, mesmo ele tendo 27, não era ilegal. Uma semana depois deles começarem a conversar, a Kaylee postou uma foto com as amigas, onde todas estavam usando o uniforme da escola. Ele perguntou sobre isso e ela disse que tá, é verdade. Ela falou que tinha 15 anos e ele falou que então eles tinham que manter aquele relacionamento em segredo. Naquele momento eles ainda não tinham nada realmente romântico acontecendo, a não ser ele demonstrando esse interesse romântico por ela. Então ele disse que se fosse acontecer alguma coisa eles tinham que manter segredo, porque a partir de agora era ilegal. Ele ia ser preso. E ele estava fazendo ela acreditar que ele seria preso por causa dela, por culpa dela, se alguma coisa acontecesse. Ela estava impressionada por ele. Foi isso. Ele vivia elogiando ela, ele estava lá por ela. Ela tinha 15 anos, ela sentia que era um homem mais velho, que estava tratando ela bem e estava enchendo ela de elogios. Isso era o principal do que ele fazia, ele enchia ela de elogios. Conversava com ela, entendia tudo que ela dizia e ela adorava. Ela estava dando muito confiança pra ele porque ele estava sempre lá pra ela, mesmo que só online e mesmo com essa cara que ele tinha, ela tava lá, entendeu? Ela gostava, uma coisa que eu vi algumas pessoas falarem que foi interessante, ela não gostava dele, ela não gostava, por exemplo, ela não gostava da personalidade dele, ela não tinha gostos em comum com ele, ela gostava do que ele fazia ela sentir. Ele fazia ela se sentir acolhida e bonita e respeitada, então ela se sentiu atraída por isso, não por ele, mas pelo que ele fazia ela sentir. Depois de mais alguns dias, o Luke começou a chamar ela para sair, dizendo que eles deviam se ver e etc. Mas ele queria que ela fosse na casa dele e que eles vissem um filme juntos. Ele sugeriu
que os dois bebessem juntos e que ela passasse a noite lá. O que, né, já tava passando dos limites. Mas a Hailey adorou a ideia. Fez ela se sentir adulta, fez ela se sentir independente. Então, ela aceitou o convite e ela conseguiu sair naquela noite pra vê-lo. Eles planejaram que ela ia até a casa dele na sexta-feira à noite, beber e ver um filme. No dia 13 de novembro de 2015, uma sexta-feira 13. Eles estavam conversando há 2 semanas apenas, quando aquele disse para os pais que iria para casa de uma amiga, passaria a noite na casa da amiga, e os pais a deixaram no estacionamento de uma academia, eu acho. Um estacionamento. Deixaram ela no estacionamento, assim ela sabia que eles não iam saber onde é que ela foi depois, eles deixaram ela lá. Ela disse que ia se encontrar com a amiga, quando na verdade ela foi deixada lá e saiu andando e foi até a casa do Luke. Na casa do Luke ela se divertiu, postou algumas coisas no Facebook. Isso é importante não só porque foi como ela conheceu o Facebook. O Facebook é importante não só porque foi onde ela conheceu o Luke, mas também porque foi importante para a polícia perceber esse tempo, essa linha do tempo, em que ela estava lá na casa do Luke e ninguém percebeu nada de errado, porque ela ainda estava postando no Facebook, conversando com as amigas, fazendo status. Então, ela estava feliz, ela estava bem e ela estava se divertindo. No dia seguinte, meio-dia, a mãe dela recebeu uma mensagem da Kaylee perguntando se ela poderia passar mais uma noite na casa dessa amiga. A mãe achou que estaria tudo bem, já que ela estava se divertindo, então permitiu. E a Kaylee passou a segunda noite na casa do Luke. O último status que ela postou foi às 9 da noite de sábado, o que já não é comum para ela, muita gente pensou, porque ela costumava ficar no Facebook até tarde da noite. Naquele dia ela postou às 9 e não postou mais nada. Estranho. No domingo de manhã, um homem estava andando na rua onde o Luke morava e encontrou um iPhone no chão, destruído. Ele pegou o celular e tentou ligar para alguém da lista de contatos. Tipo, o telefone estava quebrado, mas a tela ainda funcionava, ele ainda funcionava, só que estava tudo quebrado. Então ele conseguiu ligar para alguém na lista de contatos para devolver. Uma amiga da Kaylee atendeu o telefone e ele ligou para a primeira pessoa da lista. Ela conversou com o homem e ela disse que avisaria a mãe da Kaylee para ir buscar o celular, né? Porque tinha alguma coisa errada. Se a Kaylee não estava com o celular, a amiga sabia que tinha alguma coisa errada. Quando elas conversaram, a mãe achou muito estranho, porque aquela amiga que atendeu o telefone e que agora estava ligando para a mãe da Kaylee foi a amiga com quem a Kaylee disse que estaria durante a noite, naquele fim de semana. Então, tinha alguma coisa muito errada. A mãe dela chamou a polícia. Os investigadores logo perceberam que ela adorava usar as redes sociais e que ela estava realmente desaparecida, tinha alguma coisa errada acontecendo. E pelos status no Facebook, eles viram as conversas dela com o Luke. O Luke curtia tudo que ela postava e ele parecia estar sempre ali comentando e deixando tudo, tipo, deixando comentários, deixando reações sempre a tudo que ela postava. E aí eles olharam as mensagens e nas mensagens eles viram tudo o que o Luke conversava com ela. Eles logo consideraram ele um suspeito, assim, suspeitaram muito dele. Eles foram na casa dele, interrogaram o Luke e a Kaylee não estava lá. Ele disse que a conhecia, sim, e que ela passou a noite lá, sim, mas que ela foi embora no sábado à noite. Disse que ela saiu dizendo que voltaria pra pegar as coisas dela, tanto que várias coisas dela, vários objetos dela ainda estavam no apartamento dele. Ele deu esses objetos pra polícia. Ele parecia estar cooperando muito. Ele disse que ela saiu e que não voltou. E ele estava preocupado com ela. Então ele deu esses objetos pra polícia e disse pra investigarem que ele estaria ali se eles precisassem perguntar qualquer coisa. O Luke contou que o seu vizinho, Stephen Bidman, também estava lá na noite de sábado. Ele disse que foi com ele que ela saiu naquela noite, mas os dois não voltaram. A polícia então decidiu interrogar esse tal de Stephen, mas ele não estava em casa no domingo. Ele foi encontrado na casa de um amigo, mais uma vez sem aquele. Aquele não estava com nenhum deles, mas ele estava com o rosto todo arranhado por algum motivo estranho. Foi quando os dois homens foram presos por suspeita de sequestro. Sim, até agora era um caso de desaparecimento e sequestro. Então, porque aquele ainda não havia sido encontrada,
Eles não tinham nada para suspeitar que talvez ela estaria morta. As investigações continuaram. O Stephen disse que o Luke bateu na porta dele às 7 horas da noite de sábado, perguntando se ele tinha alguma bebida em casa, e ele usou a gíria I've got a bird around. I've got a bird around significa eu tenho uma menina em casa, eu tenho uma mulher em casa. Querendo dizer que ele estava tentando manter essa mulher em casa pra fazer coisas. Vocês entenderam? O Stephen resolveu se juntar a eles e beber com eles. O Luke disse que o Stephen foi embora com a Kaylee à noite. Mas o Stephen disse que a Kaylee e o Luke estavam tão bêbados que não conseguiam nem falar. Então ele simplesmente deixou os dois lá e foi embora. Histórias diferentes, conflitantes. A procura pela Kaylee continuou, porém ainda era esse caso de sequestro. Eles usaram helicópteros e cães farejadores e próximo à casa do Luke, os cães encontraram um sutiã que a mãe da Kaylee confirmou que era dela e que ela provavelmente estava usando naquela noite. Tempo depois, os amigos do Stephen disseram à polícia que ele tinha um armário alugado. Eu não sei se vocês já viram, mas é um espaço que você pode alugar para deixar coisas assim fora da sua casa. Você tem a chave, e aí só você tem a chave, você paga por aquele espaço. Um armário alugado. A polícia achou que aquele estaria lá, mas ela não estava. E não havia nenhuma pista lá dentro, que eles achavam muito estranho, porque ele apareceu nas câmeras de segurança. O carro dele estava lá recentemente, naquele espaço, daqueles armários para alugar. Então, eles acharam muito estranho. Eles resolveram usar os cães farejadores e investigar a área ao redor. E em uma caçamba de lixo foram encontradas roupas e uma bolsa feminina. E a mãe dela, mais uma vez, confirmou que as roupas eram dela e a bolsa também. Foi quando a investigação mudou para um possível assassinato. Muitos vizinhos dos dois homens disseram ter ouvido gritos e um vizinho disse que viu um casal discutindo na rua. O homem parecia derrubar a mulher no chão e aí catar ela do chão como se ela estivesse muito bêbada. Ele disse que realmente a mulher parecia muito embriagada. E aí os dois saíram de mãos dadas na rua. O Luke e o Stephen negaram terem saído com a Kaylee. Os dois negaram. O Luke disse que o Stephen saiu com a Kaylee e o Stephen disse que deixou a Kaylee no apartamento. Os dois negaram ter saído com ela. Os investigadores resolveram entrevistar os colegas de trabalho desses caras. E no lugar onde o Stephen trabalhava, eles encontraram uma pilha de madeiras que parecia que alguém estava preparando uma fogueira. Parecia que alguém estava tentando montar uma fogueira para começar uma fogueira. Nenhum dos colegas de trabalho do Stephen tinham feito aquilo, nenhum deles sabia o que era aquilo. Então a polícia resolveu desfazer essa fogueira e ver o que tinha embaixo. Embaixo tinha um saco. Um saco com roupas masculinas cheias de sangue. E o sangue foi confirmado como o DNA da Hayley. E as roupas eram do tamanho que servia no Stephen. Os interrogatórios continuavam. O Stephen resolveu mudar a sua história. Começou a dizer que ele e a Kaylee haviam sim saído naquela noite juntos. Mas como ela estava muito bêbada, ele só, viu ela cambaleando, pegou na mão dela pra ajudar ela a andar e foi isso. Quando ele falou isso, quando ele falou que viu ela cambaleando e eles saíram de mãos dadas, confirmando a história do vizinho, aquele vizinho que viu os dois, viu o casal, não sabia quem era, mas viu o casal junto, foi quando a polícia olhou nos olhos dele e disse: você tem que confessar logo, você vai confessar ou não? Não adianta você ficar enrolando a gente, a verdade vai surgir. Então ele confessou. Na quarta-feira, dia 18 de novembro, o Stephen Bittman disse que estuprou e matou Kaylee. Ele apontou no mapa onde havia deixado o corpo e o grupo foi procurar por ela. Os policiais que procuraram por ela, eu achei muito interessante. Eles estavam fora do horário de trabalho deles. Eles fizeram praticamente trabalho voluntário procurando pela Kaylee, porque não era trabalho deles naquele momento. Mas eles resolveram procurar por ela mesmo assim. O corpo foi encontrado nu, jogado em um campo, com marcas de luta e pancadas no corpo e na cabeça. A Kaylee realmente lutou o máximo que ela conseguiu. As mãos, os punhos, dava pra ver que ela tinha tentado chutar, bater. Ela realmente tentou se proteger até o fim. Luke se recusava a falar,
O Steven, depois que o corpo foi encontrado, não quis mais cooperar com a investigação, e essa era toda a informação que os policiais tinham, mas era suficiente para incriminar os dois. O Stephen foi julgado por assassinato e o Luke foi julgado por pedofilia e atividade sexual com uma criança. A polícia ainda suspeitando do Stephen de que ele poderia provavelmente ser pedófilo também, né? Já que ele estuprou ela. Eles resolveram pegar os computadores e os aparelhos eletrônicos dele e ver se ele tinha alguma coisa escondida lá, né? Nas provas. E eles encontraram imagens de pornografia infantil. No ano seguinte, 2016, o Luke foi sentenciado a 12 anos de prisão e o Stephen foi sentenciado à prisão perpétua. Pela história da Kaylee, um programa de serviço público foi criado para ensinar crianças a se comunicarem com adultos e responsáveis com qualquer suspeita de pedofilia online que eles verem, qualquer possível pedófilo, qualquer adulto que estivesse tentando falar com elas de uma maneira diferente, de uma maneira que desse medo nelas, ou ensinar crianças o que é a pedofilia e quais são os sinais de pedofilia. Porque quase sempre, vocês viram como foi no caso da Hailey, eles se mostram gentis, eles se mostram abertos a conversar, compreensíveis, eles querem que a criança goste deles. E tem um termo para isso em inglês, que é grooming, que também pode significar pentear, sabe, ou preparar. Basicamente é como preparar o terreno, assim, para poder fazer aquela criança confiar em você. Grooming é o termo que eles usam para quando uma pessoa adulta tenta conseguir a confiança de uma criança para depois fazer coisas com a criança. Então foi criado um serviço público para ensinar as crianças sobre isso. E você que está assistindo também devia. Ensine as crianças a notarem os sinais de pedofilia. Nem sempre vai ter um adulto por lá, principalmente agora na internet. Principalmente as jovens. Dos 10, 11 anos até os 18, pessoal. Ensinem as meninas a perceberem a diferença, sabe? A diferença de idade e a diferença entre uma pessoa que está tentando ser gentil com elas, ser amigável, e uma pessoa que está tentando prepará-las para que elas deem confiança suficiente para atacá-las de alguma maneira. Ok? É isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, se inscreve no meu canal, eu tenho esses vídeos 5 dias por semana. Muito obrigada se você deixou seu like, seu comentário. Muito obrigada se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês semana que vem pro próximo vídeo. Tomem cuidado lá fora, tá?